Se você gosta de correr, nadar ou pedalar, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te falar algumas dicas que podem melhorar no seu desempenho e até mesmo na recuperação da sua massa magra. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou nutricionista e educador físico e hoje vou estar falando sobre essas dicas que geralmente eu costumo dar para os pacientes que são atletas, principalmente de pedal, corrida e natação, que são exercícios mais aeróbios e de longa duração. Então pessoal, fica até o final do vídeo, são 8 dicas, eu tenho certeza que as últimas dicas são muito importantes, mas na verdade todas elas são, mas as últimas são mais específicas para esses esportes. Primeira dica é uma dica bem básica, né? Seria que os carboidratos são essenciais. Você nunca vai fazer um esporte de longa duração com alto rendimento, com condicionamento bom, com uma depleção de glicogênio. Sim, você pode usar a gordura como fonte de energia, mas o que a literatura nos traz é que o glicogênio muscular e hepático tem maiores benefícios na hora do treinamento, na hora da competição. Então você pode, igual eu falei, utilizar a gordura, mas como a quebra da gordura é muito mais lenta do que o glicogênio se sobressai. E para quem não sabe o que é glicogênio é um estoque de energia que é formado a partir do consumo de carboidratos. Então quanto mais carboidrato você vai comendo, mais vai estocando. Obviamente que se você exceder uma quantidade de glicogênio máxima no seu corpo, o excesso vira gordura corporal, que não é benéfico. Por isso, sim, você deve comer carboidratos em boas quantidades, mas adequado para a sua necessidade energética. Segunda dica, também dessas dicas mais básicas, é a questão da hidratação. Se hidratar bem não é só fundamental para a questão de hidratação muscular, para que o seu músculo esteja mais hidratado e também controle a temperatura do seu corpo corretamente, mas também na hora de chegada de nutrientes durante o exercício à musculatura. Então para o seu corpo fica muito mais fácil de entregar o oxigênio e os nutrientes para o músculo em trabalho quando o corpo está mais hidratado. Um outro ponto muito importante é que as pessoas às vezes se sentem cansadas antes de treinar, às vezes psicologicamente. E a hidratação melhora isso. O corpo mais hidratado é um corpo com mais energia, o corpo funciona melhor. Como se o nosso corpo fosse um carro, se o carro não tiver água, não tiver gasolina, ele não funciona da maneira correta. Mesma coisa com a água, o nosso corpo precisa de bastante água para estar funcionando em maneira ótima. A quantidade de água geralmente gira em torno de 0,3 a 0,5 ml por quilo de peso, mas atletas de longa duração às vezes precisam de mais. Então por isso que deve ver sempre o contexto aí da sua dieta. A terceira dica aqui seria sempre focar em alimentos de proteína. Os aminoácidos não são apenas utilizados para reconstrução muscular, que são os blocos de construção, né, para nossa musculatura, mas também servem como fonte de energia secundária. Então, se você está num exercício de longa duração, longuíssima duração, e começa a depletar muito o seu glicogênio, o corpo também começa a utilizar os aminoácidos. E se você não consumir aminoácidos da maneira correta, o corpo começa a pegar da musculatura. Então, para evitar isso, uma boa quantidade de proteína na sua alimentação, ou até mesmo pré-treino, vai ser sim de bom uso na hora do treinamento. As quantidades de proteínas durante o dia variam de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso, dependendo da quantidade de treino e da modalidade. Pessoas que praticam exercícios de longa ou longuíssima duração, como natação, ciclismo e corrida, precisam de um aporte proteico de 2 a 2,2, talvez um 2,4 gramas por quilo de peso, tá? São exercícios que demandam muita energia e, como eu falei, se você não consumir bastante proteína, o corpo vai utilizar a musculatura. Então não é só para ganhar massa magra, para ficar bonito esteticamente, mas também para poupar a musculatura durante o seu exercício físico. Aqui já começam algumas dicas mais específicas para esses atletas de longa a longuíssima duração. Primeiramente, ter um pós-treino adequado para a sua modalidade. Por que isso? Conforme você vai treinando, o seu corpo vai se desgastando. Se você não focar numa boa recuperação da massa magra, o seu rendimento cai muito. Então, pós-treinos, às vezes, imediatos, são muito mais importantes do que apenas as pessoas que fazem musculação, porque, novamente, a demanda calórica de exercícios de 90 a 120 minutos é muito alta. Então, você precisa rapidamente estocar o glicogênio de novo e recuperar a massa magra.
Então, pós-treinos, que eu falo pós-treinos inteligentes, rápidos, absorção, de meia hora, fracionar mais esse pós-treino, tá? Ter um aporte calórico maior rapidamente. Também devemos levar em consideração o horário do seu treino. Se for muito à noite, precisa ser uma coisa mais líquida e um pouquinho mais reforçada. Se for mais de manhã, dá tempo da gente recuperar a massa magra durante o dia, tá bom? Então tudo vai ser um jogo ali de contexto. Mas o pós-treino é de suma importância para aquelas pessoas que praticam exercícios de longa ou longuíssima duração. Quero deixar um adendo aqui, já que a gente está na metade da lista, são 8 dicas, que longa e longuíssima duração, quando eu falo, é de 90 minutos para cima. Até 120 minutos você está ali numa zona que você não precisa colocar muita coisa dentro do treino, em questão de macronutrientes, você não precisa ter um pós-treino às vezes tão específico, você consegue fazer um prato ali de refeição sólida. E se ainda for um exercício de mais intensidade, com a musculação em vez de volume, aí sim que é mais tranquilo ainda essas questões de recuperação da massa magra. Você pode conter ali uma alimentação só sólida, sem nenhum suplemento líquido. Agora, longa e longuíssima duração, quando eu falo, que é de 90 para cima, você precisa começar a utilizar coisas líquidas. É quase fundamental, é quase 100% dos casos você precisa usar uma suplementação ou algum shake, alguma vitamina que você faz em casa, tá? Sopas, caldos, porque você precisa de rápida absorção em alguns macronutrientes. E é por isso que eu fiz essa pausa aqui no meio da lista, porque a quinta dica são suplementos inteligentes. O que eu falo a mesma coisa do pós-treino é que você deve pensar junto com o nutricionista, ver o seu contexto, mas encaixar suplementos em horários adequados. Como eu falei, vai treinar à noite, o seu pré e pós às vezes tem que ser líquidos, tem que ser mais pastoso. Vai treinar de manhã, às vezes um pré-treino líquido, restante sólido. Então, pensar ali nas suplementações, porque é quase certeza que a maioria dos atletas precisam de suplementação quando fazem exercícios de longa ou longuíssima duração, tá bom? Então, suplementação inteligente durante a rotina para melhorar ali o estoque de glicogênio, te dar mais energia durante o treinamento. E lembra que eu falei que as 3 últimas dicas são extremamente específicas. A 6ª dica aqui da nossa lista é focar em eletrólitos, que são ali os repositores. Os 3 micronutrientes mais perdidos no suor é o zinco, magnésio e o potássio. São 3 micronutrientes extremamente importantes na contração muscular. E quando você faz essas atividades de longa ou longuíssima duração, você perde muito desses eletrólitos no suor, desses micronutrientes no suor. Portanto, repor eles é fundamental. Você pode utilizar estratégias intratreino, mas também pós-treino, tá? E se você ainda vive numa cidade que tem bastante sol, que é muito calor, aí sim que você deve se preocupar mais ainda. Então, dentro dessas suplementações inteligentes durante o dia, colocar esses micronutrientes como repositores é muito válido, tá? Tem aqueles prontos, que você pode comprar em supermercado, tem os suplementos que você compra em lojas de suplementação específicas, mas também tem os manipulados, então você deve ver com o nutricionista qual é o melhor para você e a sua individualidade dentro do treino. A 7ª dica aqui, uma das partes mais importantes que eu vejo que os atletas acabam errando quando tentam fazer por si só, é a questão do pré-treino. O pré-treino, pessoal, é fundamental, porque você deve pensar no pré-treino desde o começo do seu dia, tá? Ou desde o dia anterior, porque tudo que você come cerca de 3 horas a 6 horas antes do seu treino vai ser crucial para você ter um bom estoque de glicogênio ou não. Então vamos supor que você só foque carboidratos como pré-treino imediato, que é 30 minutos, 40 minutos antes do treinamento ou da competição. É muito pouco tempo, é muita pouca carga de carboidrato para o seu corpo estocar novamente como glicogênio. Então lá para 90 minutos de prova ou 70 minutos de prova, você vai começar a sentir falta de energia. Por isso que o seu pré-treino tem que ser individualizado desde 6 horas antes do seu treino, com refeições sólidas talvez, para você já ir estocando o glicogênio ao longo do dia. Aí chegar na prova com o estoque máximo de glicogênio preparado para estar fazendo o seu melhor. E por último, essa é a mais específica para aqueles que gostam de correr, nadar e pedalar em longas durações, é monitorar o gasto energético, pessoal. Eu sei que não é todo mundo que tem condições financeiras para comprar um reloginho que vê calorias, nem é todo relógio que é preciso, a maioria deles não calcula corretamente, mas você ter ali um controle
de quantidade de gasto energético. Seja você sempre monitorar a minutagem do seu treino, a quantidade de quilômetros do seu treino, você deve ter algumas variáveis de controle. Você tem que ter ali individualizado o quanto você gasta e o quanto tempo, tá? O seu pace, você contratar um personal ali que faz esse acompanhamento de corrida, tá? Uma consultoria, né, de corrida ou de natação, de ciclismo. Você precisa controlar as variáveis. Sem esse controle, você fica muito perdido na quantidade calórica. Então esse eu acho que é o fundamental para esses atletas específicos de longa e longuíssima duração. O pessoal acha que é só sair correndo ali na rua, 10 km, 15 km, que vai se dar tudo bem, que depois come carboidrato da maneira que gosta, mas sem esse acompanhamento, pessoal, você pode estar errando muito. E errar muito em atividades de longa e longuíssima duração talvez seja colocar a sua saúde em risco, saúde dos seus tendões em risco, tornozelo, joelho, e se boicotarem resultados. Então tome cuidado ali na hora que você for fazer esses exercícios de longa e longuíssima duração. Se você não tiver acompanhamento, você pode estar colocando a sua saúde em risco. Lembrando, pessoal, que a nutrição vai muito mais do que essas 8 dicas que eu dei aqui. Eu quis abordar um guia bem completinho do que a gente pensa na hora de elaborar um plano alimentar para um atleta de longa e longuíssima duração, de qualquer modalidade, tá? Como eu falei, ciclismo, corrida e natação são alguns exemplos, tá? Mas aí tem pessoas que gostam de jogar tênis por longos períodos, de futebol por longos períodos também, então tudo isso deve ser individualizado. E aí tem que ver todo o contexto dessa pessoa, beleza? Se você gostou desse vídeo, aí sim, deixa um like, deixa aqui nos comentários as suas ideias, se você discorda, concorda com o que eu falei. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas, principalmente para o seu amigo atleta que gosta de sair aí na rua correndo 15K ou 20K ali sem comer nada antes, para a gente trocar uma ideia saudável ali sobre a nutrição. Pessoal, então fiquem com muita saúde e vejo vocês aqui no próximo vídeo.